aquele incômodo que você sente depois de comer alguma coisa, tipo barriga inchada, desconforto? Isso se chama intolerância alimentar. O nome ficou mais comum nos últimos anos, mas a verdade é que quase metade das pessoas sente algum tipo de sintoma depois de comer produtos com leite, ovos, glúten. E o Mistura hoje vai explicar direitinho a diferença entre alergia e intolerância alimentar. O pessoal acaba confundindo muito, né? Alergia é quando o organismo reconhece algum tipo de alimento que a gente ingere como um inimigo e desencadeia uma resposta imunológica de defesa. Isso o indivíduo come e tem o sintoma rapidamente. Pode ficar todo inchado, coça pelo corpo, incha os olhos, né? Alguns têm até falta de ar, né? E a intolerância alimentar, melhor dizendo, a gente pode ter, é como se fosse uma situação de má digestão. O indivíduo come e horas após ele se sente estufado, agoniado e com cólicas. Lactose e glúten estão entre os maiores vilões. É bem comum a gente ter indivíduos hoje com deficiência na produção da enzima que digere o leite, ou intolerância à lactose, né? Deficiência de lactase, que é o nome da enzima, né? Quando esse indivíduo que tem pouca enzima para digerir a lactose ingere leite ou o derivado do leite, ele tem bastante também desconforto, estufamento. A mesma coisa vale para o glúten. Algumas pessoas podem ter alergia ou intolerância, doença celíaca, que é a intolerância definitiva ao glúten, é uma doença genética. Esse indivíduo, quando come o glúten, tem os mesmos sintomas. Só que isso vai um pouco além, acaba inflamando o intestino e danificando. Mas tem indivíduos que simplesmente não toleram ou não digerem bem o glúten, né? Esses indivíduos, quando comem muita farinha de trigo ou outro cereal que contém o glúten, eles também reclamam bastante de distensão. A ideia é evitar esses alimentos. Boa parte das pessoas, diminuindo a dose, a quantidade e também a frequência, elas passam a tolerar quantidades menores. Mas tem aquele indivíduo que faz isso e não dá certo. Daí a única solução é excluir aquilo da dieta. O médico explica ainda que o mais comum é que essas intolerâncias apareçam na vida adulta, como no caso da lactose. Nosso organismo é programado para ter contato e digerir bem o leite nos primeiros anos de vida. Depois que acontece o desmame, teoricamente, a gente não precisaria mais estar fabricando essa enzima. Então, até 70% da população caucasiana, depois de 30, 40 anos de idade, começa a apresentar um certo grau de intolerância à lactose. A boa notícia é que, junto com a descoberta de que mais e mais pessoas têm algum tipo de intolerância, também vem aumentando a oferta desse tipo de produto. Para vocês terem uma ideia, aqui nessa prateleira e aqui nessa mesa estão produtos feitos especificamente para esse público. Estou aqui com a Tatiane Nascimento, que é nutricionista, e vai nos mostrar alguns desses produtos. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem. O que a gente tem aqui na mesa? Então, aqui a gente tem uma variedade bem grande de produtos sem glúten e sem lactose, e alguns também que, além de ser sem lactose, são sem açúcar, né? Então, esse pão é um pão de psyllium, por exemplo. O psyllium ele é uma fibra solúvel que ajuda, contribui também para a saciedade, né? E além de ele ser sem glúten, ele ainda tem a ação da fibra também nesse pão. Ele é um dos pães mais vendidos que nós temos hoje. Tem também o pão bicolor, que ele é feito com beterraba e espinafre. Esse pão também ele é sem glúten e sem lactose, né? Nós temos o brownie, né? Que é um brownie meio parecido com o tradicional, inclusive o sem glúten é mais saboroso ainda do que o tradicional, porque ele acentua mais o sabor do cacau. Aqui nós temos as trufas funcionais, né? Então essas trufas, uma delas é composta por castanha do Pará, coco ralado e tâmara, e a outra por tâmara, amêndoa e cacau em pó. Aqui nós temos uma tortinha de abóbora com linhaça também, e ela é recheada com carne seca. Nesse recheio vai requeijão e creme de leite, só que eles são sem lactose também. Daí aqui a gente tem alguns produtos que são bem interessantes também, como o bolo de amaranto com banana. O amaranto também ele é uma semente, que ele é muito importante, ele tem uma quantidade muito boa de proteínas também, que é interessante para o celíaco também estar consumindo. Da produção tradicional nós temos os panetones tradicionais que são só sem lactose, né? Então agora para o fim de ano. Inclusive você me contava que tem um cuidado especial no preparo, no armazenamento dos ingredientes. Como é que é isso? Isso, é uma área totalmente isolada, não entra, as pessoas que trabalham na produção convencional não entram na área da produção celíaca, né? E o estoque também fica reservado, a gente tem todo o cuidado com a matéria-prima também, o cuidado, periodicamente a gente realiza a análise também das matérias-primas para realmente garantir que elas não têm contaminação cruzada, nada disso. Então a gente tem toda uma preocupação que a gente sabe que é um caso de saúde, né? Para a pessoa que tem algum tipo de intolerância, assim, quando ela chega, né, às vezes nem sempre tem uma placa tão grande assim, o que ela precisa observar no rótulo, por exemplo? No rótulo, desde 2003, existe uma legislação que obriga com que todas as indústrias que embalam os produtos, que qualquer produto embalado na ausência do consumidor, ele tem que indicar no rótulo se contém glúten ou não contém.